gente vai voltar ao julgamento no STF sobre prisão em segunda instância. Quem traz atualizações é Fernando Ideu, que é professor de Direito Processual Penal. Oi, Fernando, tudo bom? Oi, Thalita, sempre uma alegria estar aqui com vocês, mas hoje especialmente trazendo boas notícias, né? Então, não sei, acabou o voto da Rosa Weber? Olha, tem votos que são mais suspensos que a novela das 9, né? Vai ali, parece que vai, não vai, enfim. Mas ainda não sei se concluiu, antes de entrar aqui estava vendo, mas caminha com certeza para o reconhecimento aí da inconstitucionalidade da prisão após decisão segunda instância, o voto da ministra Rosa Weber. Um voto que começa muito inacessível, né? Tem severas críticas quanto a forma como muitas vezes os ministros constroem os votos, mas termina de forma brilhante, da metade para o final. Aí o voto dela é claro e impecável, no sentido de que é obviamente inconstitucional a execução provisória, chamada execução provisória, porque é independente de revisão do STJ ou STF da pena, como medida aí de aplicação de pena como culpa do direito penal, né? Fernando, ela era o peso da balança. Isso quer dizer, então, que a gente pode acreditar que esse julgamento vai ser contra prisões em segunda instância? Esse vai ser o resultado final? Por enquanto, temos 2 votos contra a prisão em segunda instância, do ministro Marco Aurélio e da ministra Rosa Weber. Existem outros 2 ministros que sempre, desde o início, sempre votaram contra, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Então, temos 4 votos 100% aí, que já 100% podemos garantir qual o seu conteúdo. 2 já feitos e 2, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, já totalmente encaminhados. Agora, Gilmar Mendes, nos últimos anos, nos últimos meses pelo menos, tem decidido contra a prisão em segunda instância, e Dias Toffoli também, né? Há dúvida se o ministro Dias Toffoli vai propor aí um voto intermediário, uma tese intermediária da prisão a partir da decisão do STJ, o que acho tanto bizarro, não vejo nenhuma justificativa jurídica para isso, né? Acho que o correto seja a proibição mesmo da prisão como pena antes da decisão de segunda instância. E acho que caminhamos para isso. Ansiosos pelo resultado final. Agora eu queria que você comentasse também essa questão em referente ao ex-presidente Lula, de procuradores da Força Tarefa da Lava Jato pedirem para que o caso do sítio de Atibaia seja levado à primeira instância novamente, para ter as alegações finais ali. Do que se trata essa estratégia? Desvende para a gente. Veja, cada vez mais, né, a gente vê que é o próprio Ministério Público Federal que está ostentando a bandeira Lula livre, né? O Ministério Público quer se livrar desse problema. Eu vejo isso como uma reação até natural à exposição de quão autoritárias foram as relações entre membros da Força Tarefa com o juiz Sérgio Moro, em toda essa farsa que foi a Lava Jato, né? Então vejo o movimento do MPF de querer ter uma saída honrosa aí, viu mesmo que as coisas estão mudando, que isso é insustentável, que esse arbítrio vai ficar cada vez mais escancarado, e está tentando aí uma saída honrosa. Espero, sinceramente, que não só para o Lula, mas para que todos que estão presos, que a maioria não é, eles tentam vender essa ilusão, o ministro Barroso num voto deplorável, falando de perseguir corruptos, não é nada disso que se trata, né? A maioria absoluta e expressiva dos presos com decisão após segunda instância são, sim, os pequenos traficantes, os furtadores, né? A população que sempre foi excluída. Então, que todas as pessoas tenham um mínimo de justiça e que a Constituição seja restaurada aí pelos nossos ministros no STF. Você citou o Barroso, pelo que eu vi de juristas, o voto de Barroso, de Luiz Fachin, foi deplorável em relação à defesa da Constituição, foi isso mesmo? Eu acho muito triste, né, que a discussão caminhe para as bases que o ministro Fachin e o ministro Barroso tentam levar. Ao invés de trazer a discussão clara e simples e falar o óbvio, ficam trazendo interpretações, números mentirosos. Barroso trouxe números equivocados, mentirosos. Fachin traz legislação de outros países, doutrinas de outros países. Tem que se dizer algo muito simples. Existe a prisão com culpa e a prisão sem culpa. A prisão com culpa é a prisão-pena, e essa prisão-pena só pode ser executada depois do trânsito em julgado, é isso que a Constituição fala. Isso significa que não pode ter prisão antes da decisão de segunda instância, antes do trânsito em julgado? Não, pode ter prisão a qualquer momento, desde que seja prisão cautelar, prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva. É só isso que tem que ser dito, né? A prisão
sem culpa, a prisão cautelar pode ser decretada, desde que o sujeito seja um perigo para a sociedade. Agora, a prisão como pena pressupõe culpa, e a Constituição diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. Então, se só pode ter culpa depois do trânsito em julgado, só pode ter prisão-pena depois do trânsito em julgado. É muito simples. Em 1 minuto a gente consegue deixar isso claro. Agora, os ministros dão um contorno, dão uma volta, fazem um caminho gigantesco para concluir algo totalmente contrário à Constituição e ao nosso sistema de justiça. Fernando, acaba de sair o voto de Rosa Weber, ela acompanha o relator, então, e vota contra a prisão em segunda instância. Então, são 3-2 por enquanto a favor da prisão em segunda instância. 3 votos contra 2 votos e a gente segue acompanhando. Fernando, muito obrigada pela sua participação. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.